Matemática, página 26, aprender sempre. Então, esses exercícios serão revisão desta unidade. 1. Escreva o número representado em cada item. 1.000 mais 200 mais 20 mais 6, 3.000 mais 700 mais 40, 10.000 mais 8.000 mais 200, 50.000 mais 5.000 mais 800 mais 1, 7.000 mais 200 mais 10, 1.000 mais 600 mais 20. Então, é para compor o número. 2. Escreva os números encontrados na atividade 1 em ordem crescente, usando o símbolo menor que. Então, aqui vocês vão colocar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, os resultados do exercício 1. 3. A calculadora de Camila está com a tecla 0 quebrada, mas as outras teclas estão funcionando normalmente. Observe a sequência de teclas que Camila apertou para obter 3 dezenas de milhar no visor da calculadora. 9999 mais 1 igual vezes 3 igual. Desenhe as teclas que Camila pode digitar na calculadora para que apareçam no visor os números abaixo. 7 dezenas de milhar. B. 8 dezenas de milhar. Então, nesses daqui, vocês deverão fazer a conta na calculadora para chegar nesse resultado, 7 dezenas de milhar, ou seja, são 70.000. 8 dezenas de milhar, 80.000. Então, que teclas na calculadora vocês devem apertar para chegar nesse resultado? Página 27. 4. Leia o texto abaixo e faça o que se pede a seguir. O planeta tem quase 23.000 espécies de animais e plantas em risco de extinção. Rio. A União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, divulgou nesta terça-feira que existem 22.784 espécies de plantas e animais em risco de extinção. Segundo a organização, espécies como o leão, caranguejo das cavernas e o leão marinho da Nova Zelândia estão entre as que correm perigo de desaparecer. A. Complete a decomposição do número que aparece no texto. 22.784. B. Escreva como lemos esse número. C. Em sua opinião, como podemos evitar que a lista das espécies de plantas e animais em risco de extinção continue aumentando? Converse com os colegas e o professor. Essa C nós faremos oralmente na videochamada. Antes de nós começarmos os exercícios no livro, precisamos ver este quadrinho novamente. Então, quando a gente fala em pessoas do verbo, nós estamos falando na pessoa que pode estar falando aquela frase. Por exemplo, eu sou legal. A pessoa do verbo sou eu. Você é legal. A pessoa do verbo, no caso, então, é você. Tanto eu quanto você está no singular, porque é apenas uma pessoa. Se fosse no plural, o eu viraria nós e o você viraria vocês. Então, nós temos a primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu ou você, terceira pessoa do singular, ele ou ela, primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós ou vocês, e terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, o verbo sempre tem que estar de acordo com a pessoa que está falando. Tem que estar adequado se é ele, ela, nós, vós, plural e singular. Na página 129 de português, temos lá o exercício 2. As frases a seguir foram extraídas da carta ao lobo e da carta de Sem. Leia-as e circule no quadro a palavra que indica a pessoa a que os verbos destacados estão se referindo. Escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente. Então, escrevemos dá para conjugar com qual pessoa do verbo? Eu, nós, vocês, eles ou elas. É só a gente colocar a pessoa antes e ver se o verbo fica adequado. Eu escrevemos? Nós escrevemos? Vocês escrevemos? Eles escrevemos? Ou elas escrevemos? Não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando. Então, tanto a primeira quanto a segunda frase é referente à mesma pessoa do verbo, tá? 3. Observe os verbos destacados nas frases. Depois escreva em cada uma a pessoa a que o verbo se refere.
A. Acredite, fui bastante moderado. Então, esse fui serve para quem? Eu, tu, você, vós, eles, para quem? B. Acredite, fomos bastante moderados. C. Acredite, foram bastante moderados. Agora você. Leia as frases e complete a forma verbal que esteja de acordo com a pessoa a que se refere. Veja o exemplo. Os vizinhos fazem barulho. Então, o fazem é o verbo, vocês vão ter que adequar com a pessoa que está na frase. Por exemplo, nós, barulho. Como que vai ficar? Nós fazemos barulho. É o mesmo verbo fazer, só que conjugado na primeira pessoa do plural, nós. Eu, barulho. Aqui também vocês têm que encaixar o verbo fazer. Eles, barulho e você, barulho. 2. Observe. Sem escreve uma carta. Eu escrevo uma carta. Nós escrevemos uma carta. Eles escrevem uma carta. O que aconteceu com o verbo quando mudou a pessoa a que ele está se referindo? Variar a forma do verbo para indicar tempo ou pessoa é conjugar o verbo. Página 130. 3. Releia o trecho e observe os verbos destacados. Segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando. A quem os verbos destacados estão se referindo? Os verbos destacados são devemos e vivem. Aqui vocês podem colocar a resposta de duas formas. Ou falando sobre quais personagens esses verbos estão se referindo, voltando lá no texto do Sen, ou a qual pessoa do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pelos verbos, podemos identificar as pessoas a que eles se referem. Pronomes pessoais. Leia a frase e observe as palavras destacadas. Você não acredita, mas eu fui moderado nos uivos e foram eles que me acordaram. Associe as colunas para fazer a correspondência de cada palavra destacada com a pessoa que está sendo indicada e o nome que está sendo substituído. Então, associar. Vocês vão usar a letra A, B e C nos quadradinhos à frente. A. Pessoa que fala. Você não acredita, mas eu fui moderado nos uivos e foram eles que me acordaram. Então, nessa frase, quem é que está falando essa frase? Eles, os vizinhos, você, a senhora Leroy, ou eu, o Sam? B. Pessoa com quem se fala. Para quem que ele mandou essa carta? C. Pessoa de quem se fala. Nesse trecho ele está falando de quem? 2. Imagine que Sam e os outros cães resolveram fugir juntos. Reescreva o trecho a seguir, substituindo o eu pelo nós. E se eu penso em fugir, é porque eu sou horrivelmente maltratado na escola da obediência. E se nós, então aqui para vocês alterarem a frase certinha, vocês vão ter que adequar o verbo. Esse eu não será mais eu, será nós, ok? Não esqueçam de mudar o verbo para não ficar esquisito. Página 131, exercício 5. Releia. São eles que vivem me acordando no meio da tarde. A. Quem está falando nesse trecho? Esse trecho foi escrito por qual personagem? B. Que palavra Sam usa para referir-se a si mesmo nessa frase? E C. Que nome ou palavra está sendo substituída por eles? As palavras eu, nós, você, ele, ela, eles, elas, me e nos são chamadas de pronomes pessoais. Essas palavras indicam as pessoas do discurso e podem substituir os nomes no texto.